vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô começando esse vlog numa quinta-feira. É difícil começar assim na metade da semana, quase fim da semana, mas a minha ideia é mostrar pra vocês como eu me preparo para o final de semana, pra poder curtir, aproveitar e descansar. Então, agora, nesse momento, o Rômulo tá com as crianças brincando, ele vai trabalhar daqui a pouquinho. Então eu tô numa correria aqui preparando o almoço, porque a ideia é almoçar cedo, né? Todo mundo almoçar cedo aqui em casa, a gente costuma almoçar cedo, mas especificamente porque ele vai sair pra trabalhar daqui a pouquinho. E hoje também é um dia que eu costumo sair para um grupo de estudos do Timóteo, que é todas as quintas-feiras, e a gente faz esse encontro aqui com os amiguinhos e umas mães que também têm o mesmo tipo de educação que o meu filho. Então é todas as quintas-feiras. Aí eu tô aqui preparando o almoço e daqui a pouquinho nós vamos nos preparar para esse grupo de estudo. Então eu quero trazer vocês comigo. Não vou mostrar o processo aqui do almoço, a minha ideia hoje é fazer uma maionese de batata, um franguinho e arroz, feijão, e é isso. E depois eu vou preparar um lanche para levar para o grupo de estudos. Então, bora me acompanhar. O almoço ficou assim, ó, virou purê de batata, porque eu cozinhei demais a batata. Eu falei, vou fazer um Pessoal, eu fiz o almoço, nós almoçamos. O Tito deu um trabalhinho pra dormir. Ele, assim, melhorou bastante em relação ao sono, sabe? A gente melhorou bastante a rotina dele do sono, ele já tá indo dormir sozinho. Só que como hoje foi um pouco mais agitado, a criança sente esse clima agitado da casa. Então deu um pouco mais de trabalho pra dormir. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido dia após dia, depois que eu tive filhas, é que a gente precisa ter paciência e não desistir na primeira. Então eu fui lá, botei ele pra dormir, aí ele saiu da cama, fui lá, botei de novo. Por fim ele acabou dormindo. Isso levou em torno de uns 40 minutos a mais do que ele dorme normalmente. Mas aí, qual era a minha ideia? Quinta-feira normalmente aqui em casa é o dia que eu tiro pra dar uma geral na casa, limpeza assim grossa das coisas. Só que na segunda-feira eu meio que dei uma limpada grossa, porque o final de semana passado nós saímos, né, tudo mais, fomos pra um monte de lugares e a casa estava bem bagunçada. Aí na segunda eu peguei, dei aquela geral. Então hoje que seria o dia de fazer essa limpeza grossa, eu optei por não fazer, porque tem umas coisas bagunçadas, mas dá pra esperar. E como eu tenho que sair daqui a pouquinho, eu terminei o almoço, eu dei uma limpeza assim bem básica na cozinha e agora eu vou fazer um cookie para levar para a reunião que eu tenho agora à tarde com um grupo de estudos do Timóteo. E é isso, vou fazer esse cookie agora, botar pra assar e vou tentar dar uma descansadinha assim, aquela cochiladinha assim, uns 15 minutos ali no sofá enquanto os cookies vão assando. E depois assim que eu despertar, eu vou começar já organizando as coisas pra gente sair de casa. Eu tinha pensado até em fazer um bolo, mas eu falei aqui que ia ser mais rápido, né? Pra decidir fazer um cookie. Que o cookie é rápido, é gostoso e eu não vou precisar, assim, de muitos ingredientes. E sai um pouquinho do tradicional, né? De ficar levando bolo, então eu vou levar um cookie. Cookie, gente, pra quem não sabe, eu falei, já que eu vou fazer o cookie, eu vou tentar gravar, mas eu já tinha colocado alguns ingredientes. Então, assim, é um ovo, margarina, uma colher de essência de baunilha, meia xícara de açúcar. Se for açúcar refinado, pode ser 3/4. Se for cristal, que é o que eu estou usando, pode ser meia xícara. Porque o cristal ele é bem doce, assim, bem consistente. E o dobro de açúcar que eu coloquei, açúcar cristal ou refinado, eu vou colocar o dobro de açúcar mascavo. A quantidade de margarina pode ser meia xícara, 3/4, né? 3/4 ou meia xícara, tá certo, se for assim. Aí eu coloco tudo aqui na batedeira mesmo. Minha batedeira não é planetária, é uma batedeira simples, mas atende minha necessidade. Então eu vou colocar aqui 3/4 de
açúcar cristal não, açúcar mascavo. E agora eu vou bater essa mistura até ficar uma pastinha, com uma textura parecida com a de sorvete. Vou colocar uma música aí pra não ficar barulho aqui dentro, tá bom? Fica uma textura assim, ó, lembra muito a textura de sorvete, sabe aquele sorvete de pote? Eu acho, pelo menos, que lembra essa textura. Então, depois que eu bati nessa textura aqui, aí eu vou tirar, né, esse excesso daqui da batedeira e vou acrescentar a farinha de trigo. Normalmente eu coloco a medida da farinha de trigo, o dobro que eu coloquei de açúcar mascavo. E se eu sentir que a massa tá muito molenga, eu vou acrescentando aos poucos. Mas fica uma textura assim bem bonita, sabe? Então eu tiro agora eu não vou mais bater na batedeira e vou acrescentar a farinha. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, uma xícara. Dou uma misturadinha, né? Pra ver como que vai ficar. Mas como é uma receita que eu já faço com muita frequência, então eu já sei que só uma de farinha de trigo não vai ficar a consistência que eu gosto, né? Então eu vou acrescentar de 1 a 2 xícaras, né? Então basicamente o dobro do que eu coloquei de açúcar mascavo. Ó, vou colocar aqui, ó, meia xícara. Gente, aproveitar enquanto eu tô mexendo aqui, vou falar uma coisa pra vocês. Faz 5 anos que eu moro nessa casa que eu tô aqui e eu gosto muito dessa casa, muito mesmo. Nesse ano, se Deus quiser, nós vamos nos mudar pra nossa casa própria, né? Não casa, né? Apartamento. E tem uma coisa que eu não gosto daqui dessa casa, em especial, que é a pia. Já tá começando a ficar um pouquinho duro, tá vendo? Já pra usar com esse daqui já não dá certo. Vou pegar uma colher de pau, peraí, rapidinho. Agora sim, peguei uma colher de pau. E como eu tava falando com vocês, gente, uma coisa que eu não gosto daqui é essa pia e os rejuntes da casa, que são escuros. E uma das coisas que eu desejo muito o dia que eu tiver minha casa própria é ter uma pia clara. E os rejuntes da casa que não sejam escuros, né? Porque eu acho que se deixa a casa tão escura e por mais que você limpe muito, sempre fica com aquele aspecto de que parece que tá sujo, sabe? Não que eu seja uma pessoa assim, super forcada na limpeza, na organização, mas acaba ficando, né? E o claro dá a impressão de que tá mais limpinho. E é uma coisa que eu não gosto muito. Acho que é por isso que eu nunca não gosto muito de filmar coisas assim, fazendo comida, fazendo receitas. E normalmente é uma coisa que as pessoas pedem, porque eu posto bastante coisa no Instagram que eu tô fazendo. E eu não posto por conta disso. Enfim, essa é a história da vez. Agora que eu misturei, olha como é que a massa fica, ó. Ela começa a soltar, tá vendo? Do fundo. Essa textura é uma textura ótima para o biscoito, né? Pro cookie. Então agora eu vou acrescentar aqui meia colherinha de fermento, tá bom? Vou acrescentar aqui nessa massa. Metade da tampinha. Acrescentei. Precisa ter fermento, tá, galera? Sem fermento o cookie não fica legal. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, o forno já tá pré-aquecendo. O meu forno é elétrico. Então ele tá em 250 graus. Botei só a parte de baixo, porque se eu botar embaixo, em cima, já não sei se vai ficar muito legal, porque meu forno já tá perdendo um pouco da potência. Que ele já tem uns 3 anos. Esses fornos são muito
muito sensíveis, assim, né? Não duram muito. Então já tem que usar ele só em uma grelha para poder ele ter a temperatura ideal. Ó, já deu uma misturadinha aqui e agora eu vou acrescentar o chocolate. Aqui você pode acrescentar o chocolate da sua preferência. Eu vou acrescentar gotas de chocolate ao leite, mas ele não é o meu preferido. Na verdade não é o leite, é 50%. Eu prefiro meio amargo, eu acho que fica muito mais gostoso no cookie, mas como é algo que eu tenho a mais aqui em casa, né, que é essas gotas de chocolate, então eu vou acrescentar as gotas de chocolate aqui. Ó, vou acrescentar aqui as gotas de chocolate. Vou acrescentar assim, bastante. Como vocês podem ver. E um pouco eu vou deixar aqui, que eu vou colocar depois por cima, que faz ele ficar bem mais bonito. Minhas mãos, ó, vou limpar, lavar as minhas mãos, não ficar nenhum resíduo. E vou mexer com as mãos essa massa agora. Ó, eu vou mexer com as mãos. Tá vendo? Aí vai ficar uma mistura assim, ó, do chocolate. Gente, essa hora fica um cheiro tão bom. Teve uma época que eu tava comendo muito cookie, muito mesmo. Eu fazia direto essa receita de cookie. E eu aprendi essa receita porque uma vez eu fui numa cafeteria com uma amiga. Eu comi um cookie delicioso. Tão delicioso que eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso aprender a fazer isso. Porque é tão caro comprar assim individualmente. Aí eu peguei uma receita. Peguei umas 3 receitas e fui testando. Essa foi a que eu me adaptei melhor. Eu acho que deu o melhor resultado. Ó, ficou assim, tá vendo? Ó, ele solta da mão. Não fica grudento. Aí, como eu tava falando, eu comecei a fazer essa receita direto. Eu fazia, tipo, quase todo dia. Só que aí, gente, não, assim, não dá, né? Aí eu comecei a ganhar bastante peso. Aí eu dei uma pausa. Acho que deve ter mais de um mês que eu não faço cookie aqui em casa. E graças a Deus agora eu consegui segurar um pouco mais as emoções nisso. Eu acho que eu vou fazer metade dessa receita. A outra metade você pode congelar, tá bom? E quando for usar, é só tirar um pouquinho antes do congelador e botar pra assar. Tem gente que costuma preparar o cookie e botar no congelador antes de ir pro forno. Eu faço direto. Hoje tá um dia mais ou menos quente. Então, ó, se eu ficar mexendo muito nele, ele já começa a dar uma grudadinha, porque tem margarina aqui, né? Então ela derrete. Então, como eu já quero logo finalizar isso aqui, porque, né, tenho que levar isso pro encontro que eu vou participar, então eu já vou começar a montar as bolinhas e vou colocar pra assar. Se eu achar que ele tá grudando muito, não tem problema. O que eu posso fazer? Acrescentar um pouco mais de farinha de trigo. Então agora eu vou moldar e depois eu vou mostrar pra vocês ele moldado antes de ir pro forno. Gente, eles ficaram assim, tá vendo? Eu tô colocando tipo num aro de assar pizza. Depois eu vou deixar um modelo pra vocês aí, como que é. E papel manteiga. Precisa assar no papel manteiga. Ah, dá pra assar só no tabuleiro, untado, normal? Dá. Mas no papel manteiga é muito melhor. E precisa dar um espaço, tá vendo? Entre eles. Porque eles descem e ficam mais estreitinhos. Não fica assim essa bolinha, né? Então agora eu vou assar até a parte de cima dar uma pequena rachadinha. E você sente também o cheiro. Mas normalmente uns 20 minutos pode deixar assando que dá muito certo. 15 a 20 minutos. Também não precisa ser muito tempo, porque senão ele vai ficar duro. Ele não precisa ficar duro, ele precisa ficar assadinho, para quando você tirar ele do forno, você consiga comer e ele ainda fique macio por dentro. Dá pra colocar uns recheios por dentro, tipo Nutella e tudo mais, só que eu tô com pressa, gente. Então eu ia até colocar mais chocolate aqui por cima, mas não vai rolar. E ficou bastante chocolate também aqui, ó. Quando eles assarem, dá pra ver que vai ficar bastante chocolate. E aí eu vou colocar no forno agora. Gente, como é que ficou? Eles acabaram grudando. Mas tá ótimo aqui, ó. A textura dele. Quanto mais chocolate você coloca, mais suculento ele fica por dentro. Ó. Chocolate derretidinho. Cadê? Vocês não vão conseguir ver. Ai, tá bem quente. Mas ele ficou uma delícia. Esse ficou bem moreninho.
Mas se quiser pode deixar menos tempo também. Então é isso. Se tivesse deixado um espaço maior ficaria melhor. Mas depois eu vou fazer um outro pra vocês verem. Ele maior e mais fofinho, que também tem essa opção. Agora eu vou experimentar. Hoje é sexta-feira por aqui e sexta-feira é o dia oficial de terminar aquilo que eu não consegui ao longo da semana para conseguir ter um final de semana tranquilo. Então, as roupas que ainda tem no cesto, um pouco de roupa para poder finalizar, porque eu lavo roupa de segunda a sexta, eu preciso finalizar o cesto, preciso dar uma geralzinha nos cômodos, assim, né, e passando pelos cômodos, para que eu consiga curtir e descansar no final de semana. Então, é isso e vamos me acompanhar nessa sexta-feira. Já preparei o almoço, já almoçamos, limpei a cozinha, lavei o chão, varri, lavei o chão. Tô finalizando agora as roupas para poder tentar deixar o cesto zerado. Não sei se vou conseguir, porque provavelmente vai ficar uma quantidade de roupas para segunda-feira, porque o tempo não tá muito firme. Então eu sei que as roupas não vão secar, acho que eu finalizar de lavar hoje. Então meio que não vai fazer muita diferença. E é uma quantidade de roupas brancas que tem pra lavar e elas estão secas, elas não estão molhadas. Se fossem roupa que tivesse assim, alguma coisa úmida, resto de comida, beleza, eu ia ter que lavar. Mas como são roupas secas, provavelmente dá pra mim segurar até segunda-feira pra conseguir lavar. E agora eu preciso finalizar outras pendências ao longo da semana, que é costurar algumas roupas que ao longo da semana, conforme, né, eu fui colhendo do varal ali, eu vi que tava com rascadinha alguma coisa, e deixar a comida pré-pronta para o domingo e para o sábado. Então eu separei um frango, temperei, dividi coxa com sobrecoxa, né? Amanhã eu vou fazer coxas e domingo eu vou fazer sobrecoxa. Ou vice-versa, já deixei temperado, então tá ali na geladeira, num saquinho bem bonitinho, que é só tirar, pra mim não ter que ficar fazendo sujeira com fogão, assim, no final de semana. Isso é muito bom, gente. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver, assim, que, nossa, já diminui 50% do peso no final de semana de ter que ficar na beira do fogão. Aí dá pra poder curtir e aproveitar bastante. E amanhã é um dia que eu tiro também pra lavar o cabelo e meus cuidados pessoais. Então eu preciso que essas coisas da casa estejam assim, basicamente organizadas para que eu consiga descansar no final de semana, né? Ter esse momento de spa day e conseguir descansar também, né? Aproveitar, assistir alguma coisa que eu gosto, relaxar, sem me preocupar com essas coisas da casa que eu preciso fazer. E também para no domingo eu conseguir ir para a igreja sem preocupações. Então, eu ainda vou levar vocês comigo no dia de hoje para vocês me acompanharem essa maratona de sexta-feira, de tentar deixar as coisas organizadas para curtir o final de semana.